Cara, agora essa questão aí, eu não sei também se é verdade. Falar que o Keno tomou drible desde então, sei lá que mês. Você já passou por ele? Já driblou ele? Já? Pô, se o cara só passou por ele aí, já é um drible já. Você já passou, então? Eu já passei. Eu não sei, mas acho que os caras já devem passar. Só sei que eu fiz um gol contra o Liverpool, a gente perdeu, mas eu fiz um gol pro Liverpool lá que ele ficou pra trás. Eu sou Bolívia. Editor desimpedido, zoeira sem limite, se não aguenta tá furido. Sou Bolívia. Ai, Brasil! Quinta-feira, você já sabe, é dia de BTS no Desimpedidos. E hoje, com o oferecimento da Gillette, tem ele, parte 2, Lucas Moura. Porra, aquela época eu acho que você era só Luquinha, Lucas. Agora é Lucas Moura, tá vendo aí? Agora é Lucas Moura, que diferença, hein, mano? Pai de família. Pai de família. Primeiro foi em Paris, mano. Eu tava até com um bigodinho aqui na máscara. Verdade, já tá faltando bigodinho. Bonjour, mes amis, je suis très ému. Você foi um dos primeiros entrevistados aqui do BTS. Recebeu a gente na sua casa lá em Paris. E eu fiz uma profecia sem querer, mano. No final do vídeo eu falei assim, pô, a próxima entrevista talvez vai ser aonde? Em Londres. E até o próximo Bolívia Talk Show, quem sabe, não sei, em Londres, né? Que agora é internacional, que o bagulho tá louco, né? É nóis. Não é em Londres, mas você tá jogando em Londres. Verdade, você tem que ir pra lá agora. É, então tem que ir pra lá agora. Aí, tá vendo? Tem que falar pros meus chefes aí me mandar pra lá. Tira o escorpião do bolso e banca a trip pra nós ir pra Londres. Já levantei a bola aí. Tinha uma vez que eu fui pra Londres, eu tomei um enquadro lá dos polícia. Enquadro lá? Tomei, porque eu tava de máscara lá na frente do Big Ben lá. Os caras não entenderam nada. Os caras, e tinha rolado um ataque terrorista, os caras, mano, grampearam, ficaram lá até explicar, mano. Até explicar. Parou a rua, ficou todo mundo em volta, assim. Mas é bom, tem história pra contar, né? História pra contar. Então, e tinha que ser brasileiro tomar enquadro. Tinha que ser brasileiro. O que mudou no Lucas de 4 anos atrás, de lá pra cá? Caramba, passa rápido, hein? Além da cidade, né? Agora morando em Londres, como eu falei, casado, pai de família agora. Mas você tava começando a namorar? Tava começando a namorar, verdade. Tá apaixonado, falou, agora eu acho que eu já vi que você ia casar, que você já falou assim, pô. Foi nessa época mesmo, é verdade. É, você tá assim, pô, tô apaixonadaço, agora já era. Agora já era, acabou a zoeira. A zoeira. E aí, casei, meu filho nasceu e agora tem mais outro filho chegando. Acho que a mudança maior foi essa, né? Jogando em outro time, outra cidade, mais maduro, tudo isso. E jogador? Você acha que você evoluiu alguma coisa? Acho que jogador, acho que eu cresci um pouco, evoluí. Acho que quando você chega na Premier League, acho que você aprende muitas coisas, né? E tem que evoluir, porque lá o futebol, a pegada é outra. Então acho que eu sou um jogador mais completo hoje. Pode crer, em Paris você chegou, viveu bons momentos lá, né? Virou xodó da torcida. Eu lembro que eu fui na sua casa, tinha um monte de gente na porta da sua casa gritando. Verdade. Esperando você dar um salve, descer. Você desceu lá, trocou uma ideia com eles e tal. Mas você também ficou, às vezes, pegando uns bancos lá, fora do time e tal. E no balanço geral, de acordo com a sua expectativa de quando você chegou lá, você avalia como positiva a passagem ou você queria mais? Eu avalio como positiva, mas, sinceramente falando, queria mais, claro. Até porque a última temporada, os últimos 7 meses foram difíceis demais pra mim. Eu não era nem convocado para os jogos. Sem dúvida, foi o pior período da minha carreira. Mas acho que os 5 anos que eu passei, analisando no modo geral, acho que foi positivo. Conquistei muitas coisas, cresci bastante também, aprendi muitas coisas. Acho que foi positivo. E você, pô, você chegou nesse tempo que você ficou fora até de ser relacionado. Os caras chegavam pra você e falavam alguma coisa assim, ó, não vou contar com você. Ou assim, dá uma seguradinha aí. Nem precisa falar, né? Os caras não estão nem jogando, nem indo pro jogo. Os caras nem precisam falar que não conta comigo, mas não falava nada? Não, falava nada. Não, o treinador, na verdade, falou no começo da temporada, né? Eu saí da minha melhor temporada, uma anterior, fiz 19 gols, fiquei atrás só do Cavani na artilharia, jogando bastante e tal. Aí eu, empolgadão, falei, caramba, agora vai, né, de vez e tal. Fui pras férias, aí quando eu voltei de férias, o treinador falou assim, não, a gente tá trazendo um jogador aí e é melhor você procurar outro clube. E que jogador que falou desse jeito. Acho que na época era o Neymar, né? Era o Neymar, né? E aí estavam os boatos do Neymar e tudo. Aí eu falei, caramba, agora ferrou. Aí eu falei assim, não, eu tenho um contrato, eu vou ficar aqui, eu vou dar minha vida e vou conquistar meu espaço, né? E aí foi esses 7 meses que eu tentei, só que nem pro jogo eu ia, nem era nem convocado. Só que nesse período, cara, foi quando Deus mandou meu filho, né? Então, quando eu chegava em casa, que eu pegava meu filho no colo, eu esquecia de todos os problemas e aí ajudava, né? Você chegou a ficar malzão, deprimido, né? Não, deprimido não. Fiquei triste, chateado, mas, pô, eu nunca deixei de trabalhar, de me dedicar e tudo, porque eu sabia que uma hora ou outra uma oportunidade ia aparecer. Se fosse lá no Paris mesmo ou outro clube. E aí, quando apareceu o Tottenham, eu falei assim, cara, já deu, tá na hora de sair, vou jogar a Premier League agora, um clube que também joga sempre a Champions League. Aí vazei. Você não chegou a pensar em voltar pro Brasil nesse momento? Não. Apareceu umas opções, né? Mas eu falei, não tá no momento ainda. Tô muito novo, tenho muitas coisas pra conquistar ainda na Europa. Então não quis voltar pro Brasil. Quando o Neymar chegou, rolou aquele mal-estar com o Cavani lá. Como que era o clima no vestiário com os dois, assim? Porque a gente sabe que não era muito legal, mas assim, eles tentavam mostrar que tava tudo bem. Mas quando ele chegou, rolou, né? Uma coisinha assim, negócio de bater o pênalti. Rolou aquele estresse lá do episódio do pênalti, né? Que o Neymar ficou bravo, queria bater, o Cavani não deixou. Mas ali ficou
coisa normal que acontece, né? Todo time, a relação deles é muito boa. Claro, os dois não precisam ser os melhores amigos, mas se respeitam. Pelo menos no período que eu fiquei lá, né? Eu trabalhei junto com eles lá, com os dois. Era normal, tranquilo. Mas e só foi esse episódio aí mesmo. Ah, não foi... Mas eles não ficavam tipo de trutinha ali no vestiário? Não. Era cada um na sua, né? Cada um na sua, tranquilo. Você acha que essa parada com o Cavani, dele já ter chegado e já meio que arrumado essa confusão assim, atrapalhou um pouco o desempenho dele lá? Não. O clima dele lá pra jogar lá no Paris? De maneira alguma, acredito que não. Acho que problema vai ter em qualquer time, né? Sempre vai ter uma hora ou outra que você vai se desentender com alguém, que é normal. Isso aí, qualquer time acontece, numa família acontece. Num time, então, que todo mundo quer ganhar, todo mundo quer jogar, sempre vai acontecer. Mas o mais importante é o respeito, né? Na hora que você... Quando você olhou o episódio, no outro dia, um pediu desculpa pro outro, se abraçaram e já era. E o Neymar Segue falou o com baile. você, falou, porra, eu cheguei aqui, meio que os caras vão te deixar de escanteio. Falou, ele ficou ideia? meio chateado na época também, que ele me falou, pô, saí do Barcelona lá, que tava sem nenhum brasileiro, eu vim pra cá pra me ajudar vocês também e tudo, e agora os caras vão te liberar e tudo, né? Falei, infelizmente, né? Porque eu também estava muito empolgado com a chegada dele também, além de ser um grande jogador, claro, era um amigo, né, que eu tenho há muito tempo. Então, mas faz parte do futebol, né? A gente não controla tudo. Pode crer, de gringo, quem era seu truta lá? Cara, normal, assim, que a gente ficar mais com brasileiros, né? Mas tinha uma boa amizade com o Kimpembe, que é o zagueirinho lá, né? O canhotinho lá, que foi campeão do mundo agora com a seleção, com o goleiro também, o Areola. E me dava bem com todo mundo, eu sou um cara muito tranquilo, não tem essa, não. E é verdade que o Mourinho pediu sua contratação e você falou não pro United porque você não queria ser emprestado? Você falou, bom, se for pra sair eu quero ser negociado em definitivo? Se foi o Mourinho que pediu, eu não sei. Mas teve o contato do Manchester, sim. Foi justamente isso. Na época, o interesse era pra ser emprestado, né? E eu não queria, né? Porque eu queria já sair de vez, né? Do Paris. Como eu falei, 5 anos, tal. Os últimos meses foram difíceis. Eu não queria sair pra correr o risco de voltar depois. Eu queria sair de vez, já buscar, né, uma nova etapa. E aí foi que, como apareceu o Tottenham, né? Queria comprar em definitivo. E aí eu escolhi o Tottenham. Como que foi a adaptação em Londres lá, sem nenhum brazuca no elenco? É difícil você chegar num clube grande assim da Europa e não ter nenhum brasileiro, né? E lá no Tottenham não tem. E foi mais difícil pra você chegar do que no Paris, de você não ter nenhum brazuca, de você se sentir um pouco fora de casa e tal? Foi um pouquinho, assim, complicado por esse fato, né? De não ter nenhum brasileiro. Mas a experiência que eu tive em Paris, que eu ganhei, né? Nos 5 anos que eu fiquei em Paris, já me ajudou, né? Acho que foi mais difícil chegar no Paris, né? Que eu era muito mais novo, saindo do Brasil, chegando na Europa. Então foi um pouquinho mais complicado. Do Paris pro Tottenham foi um pouco mais fácil, por já estar com uma certa bagagem. E já tinha também alguns jogadores que eu conhecia. Alguns não, tinha só um, né? Que jogou comigo no PSG, que é o Sérgio Aurier, lá, o lateral. E depois no dia a dia, cara, se adaptando. Tá acostumado com os gringos já, né? Tive que rasgar o inglês logo que cheguei. Então, porque daí o francês você pegou rapidão. Que eu lembro que eu fui pra lá, você já tá desenrolando o francês. Francês eu aprendi bem. O inglês você já tava meio João Santana ou você já tava com o inglês avançado? Eu desenrolava um pouquinho no inglês também, né? Antes de ir pro Paris, eu fiz umas aulas particulares aqui no Brasil e aprendi alguma coisinha. E aí, quando cheguei lá na Inglaterra, eu já sabia mais ou menos. E o resto, cara, aí no dia a dia tem que se virar. E o inglês do britânico é difícil, É mais né? difícil, né? Porque a gente tá acostumado a ver os filmes americanos, assim, a gente entende o inglês dos caras aí. O acento britânico é foda de É mais entender. difícil, é mais fechado. Então, tive que me adaptar nisso aí também. Mas, cara, tá sendo uma experiência muito fantástica, porque além de estar jogando num grande clube, na Premier League, tem o lado pessoal também, né? De aprender um novo idioma, nova cultura. Isso é bem bacana. Mas a comida em Paris é mais gostosa do que em Londres, né? Não? Comida em Paris é boa mesmo. É boa, porque lá em Londres é meio ruim as comidas dos caras lá, né? Mas tem muito restaurante brasileiro também lá, então... Importa o feijãozinho. A parte boa é isso. Tem mais restaurante brasileiro que em Paris. Então, churrascaria, tudo. Mercado brasileiro. Então, eu fico só na comidinha brasileira ali. E o inglês é só fish and chips, né? Fish and chips. Então, de vez em quando arrisco isso aí, mas mais brasileiro. Mano, em inverno, sei lá, 2, 3 da tarde já tá de noite lá, né? Escurece É cedo. foda isso aí. Agora, como é verão, tá escurecendo 10 da noite. Isso. Mas no inverno escurece mais cedo. E o frio também lá é mais pesado, né? Mais pesado que em Paris. Também sofri um pouquinho isso aí quando eu cheguei. Filho. Aí você chega pra treinar e não sabe se vai ter jogo de futebol ou de hóquei. Como que faz? Eita lá! Você achando que é só alegria, Neve, só tá. final de Champions e o caralho, o hat-trick, achando que é estátua moneda. no clube, você acha que é só isso? Só velho? isso? Não é não, mano. Tem um lado... tem que ralar, né? Qual que é a importância do Pochettino? Eu queria saber ele como treinador. Você acha que ele foi decisivo pra essa campanha do Tottenham? E quem que faz a zoeira lá no elenco com você, já que não tem os brazucas? Tem os argentinos lá, né? Tem Tem. aquele zagueiro que tá jogando aqui agora. O Juan, tem o Lamela também.
Janela. Tem o Sissoko, que é, cara, zoeiro demais e me ajuda bastante. Inclusive, ele é meu vizinho. Ele é tão zoeiro que ele meteu a mão na bola na área. Só pra Meteu a zoar, bola no na- começo só do jogo. Só pra dar mais graça. Cara, o time lá, o elenco é muito legal, muito bacana. Né? O ambiente é muito legal. Me sinto muito em casa. Então o Sissoko é um dos mais É fera um dos pra mais zoar. zoeiros e... eu entro um pouquinho na bagunça também, que é normal, né? Lógico, né? Brasileiro, O brasileiro gosta de bagunça. Mas é muito legal o ambiente lá, cara. Todo mundo é amigo e é bem bacana. E o Pochettino? Pochettino, sem dúvida, ele tem a importância muito grande nessa campanha que a gente fez aí. E nesses anos que ele tá lá, acho que tá há 5 anos, se eu não me engano, 4, 5 anos, Tottenham é um time que não investe muito, né? É conhecido por isso que nas últimas 2 janelas não comprou ninguém, né? Eu fui a última contratação. E é difícil você chegar numa final de Champions League sem contratar ninguém. Sem botar uma grana. Né? Com um investimento que nem se compara com os outros times grandes. E ele todo ano brigando ali pelo título da Premier League. Brigando não, pelo menos nas primeiras colocações, sempre Sim. classificando pra Champions. Então, sem dúvida... G4 pelo menos, né? sem dúvida ele tem a importância dele. Ele era zagueiro, né? Zagueiro. E ele, por exemplo, não pode dar acho, comida no Sissoko e falar, porra, você vai meter essa mão na bola, porra. Porque ele também fez um pênalti que eliminou a Argentina da Copa, você tá Pois ligado? é, então. Vai falar, você não vem falar merda pra mim não, professor, que você também já deu Você só não pode falar nada, não. É, e na Copa do Mundo ainda, né? Ô, Lucas, em relação ao tamanho das torcidas em Londres, o Arsenal é o que tem mais, né? É, o nosso maior rival lá. E aí depois é o Tottenham ou é o Chelsea? Quem que tem mais torcida? Nossa, aí você me pegou, hein? Você não sabe? Mas, eu não também sei, sei, eu mas, ia perguntar pô, porque eu não sei. Mas o Tottenham tem uma torcida grande, viu? É? O Tottenham tem a torcida... Se eu não me engano, deve estar em segundo ou terceiro ali em Londres, né? Das maiores torcidas. E os caras são loucão, fanático, assim? tem uns A doidão. diferença da torcida do Paris pra do Tottenham. Tem uns doidão, tem uns doidão. Todo time deve ter, né? Os caras gostam, né? Gosta. De enxugar. Depois da semifinal lá, eu ando muito de metrô lá, né? Em Londres, o metrô é sensacional. Você vai pra todo canto e tem muito trânsito, então a melhor opção é pegar metrô. E eu pego de boa, né? Fui pegar o metrô, encontrei uns caras lá, na hora que me viram, ficaram doidos. Aí os caras com tatuagem do galinho aqui do Tottenham, aí tal na perna, tudo. Tem os loucão, Tem né? uns doidão, eu sempre... E a diferença do nível técnico da Ligue 1 pra Premier League é muito diferente? É muito... muda. Na minha opinião, é o mais ferrado, mais competitivo. E assim, tem muitas equipes que brigam ali, né, pelo título. Se você for ver nas outras ligas, são 2 ou 3 no máximo. É claro que o Liverpool e o City se destacaram nessa última agora, mas foi uma temporada muito atípica, assim, que eles dispararam. Tem mas o sempre United, tem o United, tem a Tottenham. gente, tem Chelsea, tem Arsenal, o Everton que tá bem também. Muitos times, né? Enfim, muitos times e todos que jogam a Champions League, né? Então, o nível é muito alto, a intensidade muito alta. Muito alta, mano. Isso eu acho que também faz você ter que se doar mais, né? Exatamente. Quando o Treinar nível é mais mais e alto, tudo você tem mais. que se dedicar mais, senão vai ter que sentar de novo, né? Vai ter que ser... E você não aguenta mais banco, né? Não dá, pô. Você não é dançarina de funk pra ficar sentando Não. toda hora, né? Não dá, porra, assim. Não dá. Ai, cara, vamos mandar a primeira pergunta por vídeo aqui pra você. Qual a importância da sua saída do PSG pro Tottenham pra hoje ter todo um povo te pedindo na seleção brasileira? Caracas. Cara, acho que foi uma mudança muito positiva pra mim. Como eu falei, 5 anos no PSG que eu cresci muito, conquistei muitas coisas. E chegar no Tottenham, que era um sonho, jogar na Premier League, e um time que joga sempre a Champions League, foi uma mudança muito positiva. E sem dúvida, essa mudança, né, dá uma motivação diferente, né? Você quer chegar, você quer mostrar serviço, você vem de um time vencedor e tal. Você quer mostrar serviço, você quer mostrar o seu talento. E eu consegui me adaptar bem na Premier League, jogando, sendo importante pro time, e na Champions League também, chegar numa final. Foi muito positivo pra minha carreira. Sem dúvida, eu vivi os melhores momentos da minha carreira ali, né, no Tottenham, com tão pouco tempo. Você acha que você tá no auge agora da sua carreira? Eu acho que eu fiz a minha melhor temporada. Foram 15 gols. E na Premier League, né? Sim. E na Champions League, acontecendo o que aconteceu, né? Fazendo 3 gols na semifinal. Chegando numa final de Champions League, o Tottenham que nunca chegou na final. Foi, sem dúvida, uma temporada onde eu joguei e fui importante, né? Sim. Então, acho que foi a minha melhor temporada, assim. E a Gillette que antes levou a gente lá pra fazer o Thomas Miller, depois o Neymar, às vésperas da Copa do Mundo. E não é à toa que é você que tá aqui, exatamente por isso que a gente tá falando, porque tem que treinar e se reinventar e ir atrás de precisão. E os 3 gols que você falou que você fez, foi com a canhota. Foi com a canhota. Então assim, mano, pra ter precisão com o pé ruim, que não servia nem pra subir no busão pra você ir pra Cotia, Não é fácil, não. hoje em dia você tá metendo 3 gols em semifinal de Champions League. Então eu queria saber como é que é essa parada pra você sempre buscar, evoluir e melhorar e acreditar em você, porque eu acho que hoje em dia você se sente muito mais valorizado no Tottenham do que no Paris. Sem né? dúvida nenhuma. Eu sou um cara que eu procuro melhorar sempre, né? Eu me dedico muito. Eu odeio perder, odeio qualquer jogo. Eu sou muito competitivo, então estou sempre procurando melhorar, né?
né? Então, tô sempre treinando bastante, alimentação cuido bastante. Até da latinha, né? Passar um giletinho aqui. Fica mais bonito, né? Então, eu procuro sempre estar melhorando pra estar jogando em alto nível, né? Eu queria saber, na hora da entrevista ali, os caras mostraram a narração do gol, você chorou, você ficou emocionado e tal. Eu queria saber os seus dias depois dos 3 gols, como é que foram? Porque eu imagino que deve ter sido uma loucura. Todas as TVs querendo falar com você, Cara, todo mundo do Brasil querendo te ligar. E como é que você lidou com isso, essa euforia? Porque, afinal de contas, você não podia se empolgar muito, porque ia até a final. Exatamente. E eu não podia também me empolgar, assim, achar que tava tudo maravilhoso, porque eu fiz beleza, 3 gols na semi. Tem que continuar buscando mais, né? Não acabou ali. Mas mudou muito, muito, Acho que muito. quando acabou o jogo, você falou, mano, eu não acredito. Não acreditava, tá louco. Como é E que você vai esse acreditar? gol, como você acreditou? Eu fiz 3 gols de esquerda e eu fiz um gol Na semifinal no da último Champions, segundo. fora de casa, É. no último segundo, cara. Mano. Acho que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar isso. Acho que eu ia ficar louco, tirar a roupa, ficar pelado, mostrar a rola, foda-se. Eu acho que ia fazer isso. Fácil, já. Cara, mas mudou Pode muito. encerrar a carreira aqui, já Tá era. doido, eu vou dar carrinho na trave. Mas mudou muito, da água pro vinho, sem dúvida nenhuma. Eu ganhei 300, 400 mil seguidores em 2 dias no Instagram. Todo mundo chamando de herói, não sei o quê. Chegava no CT no outro dia, os caras me comentando, chamando de herói. Deixa que eu abro a porta pra você, não sei o quê. E eu ficava sem graça, vermelhão. E não consegui dormir, sem dúvida. Nesses dias aí, 2, 3 dias sem dormir, cara. Como é que... E não como é que por você consegue causa acreditar? do não, nariz, né? não é por causa do nariz, não desvio. É por causa da adrenalina mesmo. Engraçado que no meio do jogo, na hora que eu fiz um gol, beleza. 2 gols, aí eu falei, caramba, já? 2 gols na semifinal da Champions e tal. Quando eu fiz o terceiro, dentro do jogo ali mesmo, eu ficava pensando na minha esposa e na minha família. Eu falei, cara, me imagina como é que eles estão em casa, a alegria que eles estão, imagina como é que tá o coração deles Pode ali, crer. né? E é o louco pensa que você tudo sabe que é o mundo inteiro vendo. E é o mundo inteiro, pô. É o mundo inteiro que para pra ver, Champions velho. League tá doido. E esses jogos foram muito loucos, as 2 semis. As 2 semis. Dos 2 lados, foi muito doido, porque muito teve um negócio de doido. reviravolta. Exato. E eu achei que já era pro Tottenham, de repente no último segundo você vai lá e faz o terceiro, fala, pô, não é exato, possível. o Barça também, né? 3-0 em casa. e Todo tudo. mundo que tá assistindo ficou louco, velho. Mas é futebol, cara. Futebol é legal por causa disso, né? Ninguém mano. imagina o que vai acontecer. Né? E aí chega pra final, eu vi que você precisava de 40 ingressos, mas só tinha 20 e poucos. Como que você resolveu pra conseguir os ingressos pra todo mundo? Cara, eu comecei a pedir pra todo mundo lá do clube. Então tinha que levar todo mundo inteiro. Eu queria levar todo mundo. Todo mundo que foi importante na minha carreira, que é um momento único, né, cara? Chegar na final de Champions não é todo ano que acontece. Sim. Então eu queria levar todo mundo. Nem sabia quantos ingressos eu ia ganhar, já comprei passagem lá pra todo mundo da família e tal, alguns amigos. Teve e que eu lembro gastar que uma deu bala 40 aí. ingressos, deu 40 ingressos. Aí Teve depois o cara que- falou assim, vocês vão ganhar só 24. Eu falei, puta, caiu a casa. E aí, correria, os empresários tentando conseguir com outras pessoas e tal. Aí conseguimos mais 3. Aí deu uma melhoradinha, mas faltava ainda, né? Falei, caramba, aí teve que falar. Só que antes de comprar as passagens, já falei, ó, vocês vão vir, só que eu não garanto ingresso. Pode ser que não role. Pode ser que não role, né? Não sei quantos ingressos eu vou ganhar, mas também falei, só de estar lá em Madrid, vivendo o clima lá da final, já vai ser demais. E aí foi o que aconteceu. Eu teve que tirar algumas pessoas ali, ficou de fora. E, Mas cara, foi legal. se eu tivesse nesse bonde, eu não ia ficar tão triste assim. Pô, Eu ia ficar vai dono do triste. bar do lado de fora ali, tomando uma. Já era, Você Madrid, conhecendo Madrid. Você tinha pago passagem paga, foda-se, vou dar esse rolê. Vamos ver aqui, ó, final da Champions. Mais uma pergunta relacionada a esse jogo histórico pra você, ó. A minha pergunta pro Lucas é em relação à final da Champions, onde ele começou como reserva, sendo que ele tinha sido o herói do jogo anterior, o herói do jogo da classificação, onde ele fez 3 gols e mesmo assim começou na reserva. Minha pergunta é se ele ficou chateado, se ele ficou decepcionado, se ele pudesse ter sido titular, de repente esse jogo teria sido um outro resultado. O que ele acha disso tudo? Beijo, Lucas! Essa pergunta aí eu tô respondendo desde quando eu cheguei aqui no aeroporto, quando eu desembarquei. Todo mundo falando, pô, afinal, já que porque, porra, 3 gols, todo mundo imaginou que o cara ia então. botar você pra jogar, né? É verdade, eu também imaginei. Claro que eu fiquei chateado, queria ter jogado, ter começado jogando. Agora eu fiquei muito mais chateado por ter perdido, né? Eu acreditava muito nessa vitória, nesse título. Acreditava muito que a gente ia conseguir ser campeão. E, cara, foi difícil. Chorei bastante depois do jogo, né? Porque tava ali tão perto, tão próximo. Mas se eu tivesse começado jogando, não dá pra eu falar se a gente teria ganho ou não, o que teria acontecido. Então isso aí é difícil responder. Eu acho que aí você tinha que meter a malha e falar, ia ser mais 3 gols de canhota, velho. O cara perdeu a chance de deixar, decidir o título pra ele. É difícil, mas assim, cabeça do treinador, né? Ninguém consegue entender, né? E a gente tem que só respeitar, aceitar. Argentino, né?
Pode ter sido alguma rivalidade aí, sei lá. Ó, agora vocês viram, o Pochettino chegou pra você antes e falou assim, ó, mano, puxou você de canto e falou assim, não, eu trocar uma ideia com você, porque você deve ter essa expectativa de entrar no jogo porque você fez 3 gols, mas ó, é minha opção não entrar por isso, isso, isso. Ele fez isso e ele não falou porra nenhuma. Falou nada. Só mostrou a escalação lá e já era. Você não acha que essas horas o técnico, se ele chega e te chama o jogador de canto e troca essa ideia que não custa nada, também ele não ganha um pouco do cara, ganha o grupo e tal? Cada treinador tem seu estilo, né? Cada treinador tem um jeito de ser, né? Tem alguns que é mais seco, alguns que já conversa mais. Ele, nessa situação aí, ele não falou nada, né? Não que ele seja obrigado a te falar. Não que ele seja obrigado, mas, cara... Porra, questão de parceria. Poderia ter sido melhor, né? Não falou, fazer o quê? Acho que provavelmente você teria ido pro banco um pouco mais tranquilo. Você fala, pô, o cara trocou ideia, ele me explicou porque que ele optou por outro jogador. Pô, você vai pro banco mais conformado, né? É verdade. O cara não fala nada, você fala, pô, acusão do caralho, tomando com esse arrombado. Mas enfim... Você daria aquele pênalti que deram no começo do jogo na mão de Sissoko? Cara, eu vendo do banco ali, a sensação que pegou mesmo na mão dele, né? Não, que pegou, mas... então. Mas, né? Mas eu tava do banco ali, a imagem que eu tive foi que pegou direto aqui. Depois, vendo o replay, parece que tocou um pouco no corpo e tal. Aí eu não sei o que diz a regra e tudo, mas, cara, interpretação, né? É difícil. Não foi uma unanimidade, né? Que foi pênalti e que não foi pênalti. Eu não acho. Foi essa regra nova aí, qualquer mãozinha os caras dão pênalti. Mas na Várzea isso aí vira briga, dá tiro pro alto. Aqui na Várzea aqui dá briga, você imagina. Dá tiroteio. Dá um pênaltizinho desse com 1 minuto de jogo na Várzea. O que acontece com o juiz? Tá louco. Então, o juiz tem que ir escoltado, senão... E na Europa os caras não reclamam com o juiz, Lucas. Cara, uma coisa muito legal de lá é isso, assim. Eu sempre falo isso, né? A juizada lá na Inglaterra, eu gosto bastante, porque deixa o jogo correr e é muito... Tipo assim, marcou uma falta, por mais que uma falta estranha assim, ninguém vai lá e fica ali o bololô no juiz, 5 minutos ali que a gente perde só reclamando, xingando. Já era, marcou, não testa de perder tempo reclamando, vamos pro jogo, isso que é legal. Isso é bom porque também aqui é chato, né? Qualquer coisinha, fica 10 minutos lá parado o jogo, reclamando, tipo assim, só falta os caras bater no juiz. Então acho que isso a gente tem que melhorar um pouquinho aqui no nosso país, né? Tem um zagueiro lá no Liverpool, porque é um zagueiro que usa um cabelinho preto amarrado assim. Parecido com isso aí. Os caras estão falando. Eu queria saber se ele é tudo isso. Pô, o cara é bom. Ele tem, 2 metros de altura, forte. E o time do Liverpool tá muito encaixado, né? Muito entrosado. Assim, fez uma temporada excelente, né? Foi eleito lá, acho que o melhor da Premier League. Os caras falam que não dá pra driblar o homem nem fuder. Cara, agora essa questão aí, eu não sei também se é verdade. Falar que ele não tomou drible desde sei lá que mês. Você já passou por ele? Já driblou ele? Já? Pô, se o cara só passou por ele aí, já é um drible já. Você já passou, então? Eu já passei. Eu não sei, mas acho que os caras já devem ter passado. Se ele vacilar, você passa por baixo da perna dele, ele é muito grande. Eu sei que eu fiz um gol contra o Liverpool, a gente perdeu, mas eu fiz um gol com o Liverpool lá que ele ficou pra trás. Então. Mas ele é fera. Mas é tudo isso mesmo, então? Melhor do mundo, melhor zagueiro do mundo, que nem os caras falam. Do mundo, aí tem muita gente, né? Mas pela temporada que fez, acho que ele tá entre os 3 aí. Mas não, os caras já falando de... 3, né? Sim, né? Ele é o... Tá. Ô, Lucas, quando você pretende se naturalizar brasileiro pra poder ser convocado da seleção? A documentação tá andando? Como é que tá isso aí? Cara, que eu recebo no Instagram, no Twitter, essa zoeira aí, cara, não aguenta. Cada montagem que os caras fazem. Mas assim, depois, acho que quem que era que te chamava era o Dunga. Aí depois o Tite me chamou uma vez, né? Mas assim, os caras, nenhum técnico foi de te chamar regularmente. Só o Mano, foi o primeiro, né? Quando eu jogava no São Paulo ainda. O Mano sim. Depois os caras chamavam, um chamou uma vez, outro chamou outra. E depois desse hat-trick na semifinal e da temporada que você fez, não é só por causa de um jogo, né? Você fala, pô, tudo bem, o cara fez 3 gols no jogo, não tem nada a ver. É a temporada do cara. A temporada foi muito positiva. Muito positiva e muita gente pedindo você na seleção. Eu queria saber se você ainda tinha esperança ou se é o tipo da coisa que você falou, mano, eu já fiquei tão decepcionado que é uma coisa que eu nem conto mais, eu nem fico mais ansioso pro dia da convocação, eu nem vejo. Não, eu confesso que eu tava na expectativa, tinha esperança. Não só pelos 3 gols, né, como você falou na semi. A temporada foi muito positiva, fiz gols em jogos importantes, né, jogando bastante jogos como titular, né, e sendo eficiente, né, então eu tinha essa esperança, essa expectativa, mas a gente sabe, né, pelo histórico aí, que não pode criar muita expectativa pra não se decepcionar depois, né? Então, assim, criei expectativa, só que falei assim, mano, também se não vier... Já tô acostumado. Tem que estar tranquilo, tem que estar com a cabeça boa. A gente sabe que chega informação, né? Alguém já chegou pra você e falou assim, pô, mano, eu fiquei sabendo que o Tite não curte muito por isso e isso, não curte muito seu futebol, acho que eu sei o quê. Alguma coisa desse tipo já chegou pra você? E ele também nunca te ligou? Nunca me ligou, nunca me falou nada disso. Nunca soube, né? Nunca deu uma explicação assim, porque quem não é convocado, mas acho que também não deve fazer isso com quem não é convocado, né? Então, mas cara, eu fico muito
tranquila. Eu tenho muita esperança que um dia eu vou voltar pra seleção, ser convocado regularmente, né? Eu confio muito no meu talento. O que aconteceu com a seleção, eu vivi 3 anos, eu acho, né? Eu passei sendo convocado na época de São Paulo e tal. Só que todo esse tempo, 5, 6 anos aí, mais até 7, desde quando eu saí de São Paulo. Eu nunca tive uma sequência assim, nunca fui titular mesmo, 2 jogos seguidos, eu acho, na seleção. Eu sempre ia convocado, entrava, faltava 10 minutos, 15 minutos. Fiquei indo assim, nunca tive assim uma sequência, vou dar... E aí, até não ser convocado mais. Você falou que fica tranquilo, eu não ia ficar tranquilo se eu visse a lista lá, visse lá, da lista de 2014, Bernard. E daí você não tá. A lista de 2018, Tyson. Tá. Vocês falam, pô, mano, aí já tá de zoeira já. Às vezes você não olha e fala, pô, tinha vaguinha aí também, né? 23. Normal. A gente sempre olha e imagina, pô, poderia estar lá. Merecia mais do que esse e tal. Mas a de 2018 foi mais tranquilo, porque eu não tava jogando, né, no PSG. 2014 doeu 2014 doeu mais. 2014 tava na expectativa que eu tava jogando, tava num momento bom, e eu tinha essa esperança. E em relação, tanto essa coisa de seleção não ser convocado, quanto às vezes os bancos que os caras te põem, você se sente injustiçado? Você fala, porra, eu acho que eu sou meio perseguido pelo que eu tenho de bola. Não sei se essa palavra é correta, né? Perseguido. Às vezes eu me sinto sim, injustiçado, normal. Acho que todo jogador tem esse pensamento. Às vezes quando tá num momento bom, você tem que ter o discernimento, né? Como eu falei, 2018 eu não tava jogando, não teria como eu cobrar uma convocação, ou ficar chateado porque eu não fui convocado. Agora, 2014 eu pensava, pô, poderia ter sido convocado. Tava num momento bom, tava jogando. E agora também. E agora também. Não seria um absurdo, não seria nada, assim, fora do normal eu ser convocado. Então eu tenho esse discernimento. Só que aí é o seguinte, cada um tem uma opção, né? O Tite pode ter pensado que não merecia. Você acha que eu merecia. Então é muito difícil você medir, né? Onde que tá a justiça ou a injustiça, se é coerente, se não é coerente, né? Eu acho que eu poderia ter sido convocado, porque eu tava num bom momento, fiz uma boa temporada. Só que aí é... Vai saber, né? Lá em 2015, na primeira entrevista, você falou que o seu sonho era jogar uma Copa. E aí tem uma pergunta aqui sobre isso pra você. Tem alguma coisa na sua carreira que você ainda não fez, que você gostaria muito de fazer? Por exemplo, ir jogar num time que você nunca jogou, é sonho de conquistar algum título, jogar com algum jogador. O que ele fala aqui no final? Lucas, bota pro São Paulo, por favor. Cara, eu tenho muitas coisas pra alcançar ainda, né? Tenho muitos objetivos. Jogar a Copa do Mundo é um desses objetivos, é um sonho meu. Conquistar uma Champions é um sonho meu. Cheguei muito perto. Pô, só de chegar na final foi uma grande conquista. Chegar na final com o Tottenham, que não tem essa tradição. Pra mim, você já valeu, cara, Na moral. Cara, foi sério, muito... de repente você não tem o título no currículo lá, mas porra, que isso. O jeito que foi, com esse time que dúvida. Não é o time da ponta. E eu sendo importante, né? Porra. Porque eu fiz o gol da classificação contra o Barcelona e os 3 lá contra o Ajax. Então chegar numa final dessa, claro, do lado da tristeza de ter perdido e tal, de não ter começado jogando, mas foi uma conquista, né? Conquistar uma medalha nessa competição não é fácil. Acho que eu tenho o sonho também de conquistar alguma coisa lá na Inglaterra, né? Conquistar uma Premier League, quem sabe. Acho que o Tottenham vai subir de patamar agora. Deve ter um investimento maior. Os caras vão botar uma graninha, comprar os caras? Acredito que sim, né? Acho que alcançou outro patamar agora, né? Por isso que você foi lá pra Cotia ver os moleques de São Paulo pra indicar pros caras já? Analisar alguns talentos lá. Mas tenho muitos objetivos, cara. Como eu falei, sou muito competitivo. Eu quero ganhar, eu quero conquistar. Eu acho que foi a primeira temporada na minha carreira que eu não conquistei nenhum título. E o Tottenham, pelo que eu sei, tem muito tempo que eu não conquistei um título. Então eu consegui conquistar um título lá, vai ser um grande presente pra mim. Eu já consegui ajudar o time a chegar na final da Champions e poder conquistar um título depois de tanto tempo com esse time é um objetivo que eu tenho. Você conquistou o título até pelo São Paulo, que não ganha nada faz 10 anos, pô. Ô, Lucas, quando o Neymar... Tá zoando, mas antes tu conquistava muito, pô. Não, o São Paulo antes era o maior ganhador. A última década foi... Essa década tá difícil, confesso. Essa década tá osso. Confesso, tá complicado. O negócio tá feio. Complicado, mas eu conquistei lá. Conquistou. Sul-Americana. O jogo não acabou, mas conquistou. Os caras arregaram, pô. Correram, vai fazer o quê? Quando o Neymar foi cortado, você ganhou a enquete. Eu falo, quem que deve ir pro lugar dele, fizeram uma enquete e você ganhou. De alguma forma, esse apoio popular, assim, das pessoas, te satisfaz? Você fala, pô, o cara não me convoca, mas o povo gosta de mim. Cara, isso é muito gratificante, né? Ter esse reconhecimento do povo, ter esse carinho do torcedor. Eu recebo muitas mensagens nas redes sociais, né, dos torcedores. E o que eu acho muito legal é, assim, que eu me identifico muito bem com todos os torcedores, né? Corintiano, Palmeiras. Claro, o corintiano é um pouco mais chato que, vai Corinthians, não sei o quê. Mas eles respeitam bastante. Te chama de Marcelinho aí. Me chama de Marcelinho. Mas é muito legal sair nas ruas, ter esse carinho do torcedor palmeirense, corintiano, santista, seja qual for a torcida. E eu fico muito, muito feliz. Isso é uma grande inspiração, uma grande motivação pra mim, né? E mostra que eu tô
fazendo um bom trabalho, que eu tô no caminho certo, né? Sim. Que você vê o povo pedindo, apoiando, é bacana. Pois é, e você tem ideia que a última lembrança boa que a torcida de São Paulo tem é você levantando a taça, o Rogério dando a taça pra você levantar? É a última! Caramba, já foram 7 anos. E aí vem a pergunta aqui, ó. E você pretende voltar pro São Paulo um dia, encerrar a carreira lá? Conta pra gente aí. É, outra pergunta que também você deve receber bastante, São Paulino. Bastante. Ainda mais nessa crise, os caras começam a lembrar, falam, porra, o Luquinha deitando nos argentinos. Ah, é normal. Tomou até umas porradas lá sangrando. É normal porque vem na memória o último título, né? E aí vai lembrar que eu tava lá. Mas acho que é um período muito difícil do São Paulo, né? Até fugindo um pouco da pergunta dele aí. Mas é um período muito difícil, mas que eu acredito que São Paulo vai reencontrar novamente o caminho da glória, né? Porque é um time muito grande, e tem história, tem torcida, vai recuperar, eu acredito muito. São Paulo é o clube do meu coração, um clube que eu amo muito. E tava lá em Cotia. Sempre, quando eu tô aqui no Brasil, eu procuro lá visitar. Levou seu filho? Eu levei meu filho pra conhecer o lugar lá onde eu cresci, que eu morei, e foi muito emocionante pra mim. Penso sim, cara, quando eu voltar pro Brasil, voltar pro São Paulo, eu tenho esse plano, né? Eu tenho esse planejamento na minha vida, na minha carreira, de jogar mais um tempo na Europa e voltar pra jogar ainda no São Paulo, que eu quero sentir ainda essa sensação de vestir aquela camisa, de jogar no Morumbi. Agora, quando? Eu não sei quando vai ser, né? Eu tô muito novo ainda, tem muita água pra rolar ainda. Lógico, assim, você tem aquela coisa de não ter uma camisa que eu não vi de jeito nenhum, ou você não fecha nenhuma porta? Cara, eu não consigo pensar em jogar no Brasil novamente e pensar em outro time sem ser o São Paulo. Se eu voltar pra cá, com certeza seria pra jogar no São Paulo. Se acontecer alguma outra coisa, seria inesperado, né? Seria, cara, sei lá como é que a palavra que usa aí. Sim. Mas... Surreal. Então seu torcedor São Paulino pode ficar tranquilo quanto a isso. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Maravilhoso. Agora pra acabar, Lucas. Só se o São Paulo não me quiser, né? Só se não quiser. Aí você vai falar, pô, aí quando você não quer, você fala, igual a mulher que não quer, você fala, tá bom, vou pegar a amiga dela. Aí você vai... Ah, é? Não me quis, então, ó. Então é o seguinte, já ou jamais? Eu falo uma frase, você só responde com já ou jamais. Ah, já ou jamais. Já ou jamais. Botou um funk pra ver o som dançar. Já viu o coreano dançando? Ou ele ouve os BTS, K-pop? Já. Já? Já. E já viu ele requebrando, descendo? Já vi dançando, mal demais. Ah, mas ó, tem que fazer história, irmão. Pô, Só filmar e tem botou o coisa que é coreano. só entre a gente aí. Cruzou pro Harry Kane e ele matou na canela. Jamais. Não lembro. Tem essa opção aí? Perdeu o cabelo, veio do São Paulo ser eliminado todo ano. Cara, que eu perdi o cabelo é fato. Agora não dá pra saber o motivo, né? Será que não é São Paulo? Não? Pode ser, né? Pô, nos últimos Já, anos tá então, difícil. já. Então já é. Já. Alguns fios pelo menos caíram por causa disso, né? Deu a dica. Neymar, vaza do PSG. Não, jamais. Dá sugestão pra ele vazar, que é a melhor coisa que ele faz. Não? Não. Ganhou do Mbappé na corrida. Já. Já? Já. Porque vocês dois correm pra caralho, hein, mano? Ele é rápido, passada larga. Tomou banho do lado do Sissoko. Melhor. Cara, no vestiário, toma banho de todo mundo, né? E aí, você não se assustou, não? Não, porque eu não fico olhando para as coisas de ninguém. Às vezes é ela que olha pra você, mano. Os caras ficam me olhando, não sei porquê, pô. Os caras ficam lá impressionados, não vai. Tem uns manjinha lá? Tem uns manjinha no Tottenham? Caralho. Pensou em jogar no Corinthians só pra te convocar. Jamais. Maravilhoso, Lucas. Obrigado, mano. Eu que agradeço. Boa valeu. sorte, continua lá voando no Tottenham, Valeu. que você tá... Mano, uma hora essa hora vai chegar com a amarelinha, também tenho Isso aí, certeza, se porque tá uma hora que não vai dar. Fala, pô, o cara tá voando, deitando, não tem como não convocar. É isso mas aí. só de estar lá voando já é do caralho. Boa sorte, valeu, Gilete, valeu, Brasil. Até quinta que vem com mais um BTS. Tchau. Valeu.